Hoje, nosso 14º dia do devocional, estamos falando sobre fé, visão e espiritualidade. Fé, visão e espiritualidade. Nosso tema central do devocional é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para você? Qual o propósito Deus revelou para você seguir? Qual é o propósito? Qual é o propósito que você colocou para a sua vida e que faz a tua vida ter sentido? O propósito que nós colocamos, ou que Deus coloca em nós, o propósito da nossa vida, faz o nosso caminho ter sentido, a nossa história ter sentido, e deixamos um legado para as gerações. A vida que vale a pena é a vida com propósito. Uma história que vale a pena é a história que vai ser contada de alguém que teve a ousadia de viver intensamente o propósito de Deus. Eu vou repetir. A vida que vai ser contada de geração para geração é a vida que teve a ousadia. É a história daquele que teve a ousadia de viver intensamente o propósito de Deus na vida dele. Então, se você está vivendo intensamente o propósito de Deus na tua vida, você está deixando um legado incalculável para os seus filhos, para a sua descendência, e a história será testemunha do que Deus te chamou para ser e o que você está sendo. Veja bem que eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de denominação religiosa, eu estou falando de propósito de vida, estou falando de um legado que Deus revela em nós. Deus não nos coloca em lugares simplesmente para ocupar espaço. Deus nos coloca em lugares estratégicos para honrar o nome dele e para fazer a vontade dele. Deus não nos coloca em lugares simplesmente para ocupar a cadeira vazia. Deus te coloca em lugares estratégicos para honrar o nome dele, fazer a vontade dele e cumprir o propósito dele na nossa vida. Eu estou falando isso hoje porque hoje é o 14º dia do nosso propósito. É o 14º dia desse devocional que Deus colocou em meu coração. E esse devocional, ele tem um propósito muito sério. Esse devocional, Deus revelou em meu coração. Deus me deu as estratégias, E como eu disse, se não fosse o propósito de Deus, eu não faria esse devocional. Então, quando Deus te mostra algo, você tem que acreditar. Por quê? Porque se aquilo que Deus está te mostrando não fosse real, Ele não te mostraria, Ele não te revelaria e Ele não colocaria o propósito na tua vida. Hoje, Deus falou no meu coração uma palavra que é distrações ou distração. E eu fiquei meio preocupado com isso. Ontem nós falamos sobre posicionamento na nossa sequência aí. Antes nós tínhamos falado sobre acreditar. Aí ontem nós falamos sobre posicionamento. Se posicione. Domingão, Deus falou no meu coração para nós se posicionarmos. Diante da luta, você se posiciona. Conforme você se posiciona,
Deus te honra, Deus te dá ousadia, Deus te dá direção, Deus te dá coragem, e você enfrenta os problemas, derruba os gigantes e alcança a vitória, assim como Deus honrou a caminhada do povo no deserto, quando Moisés posicionou diante de Faraó. A partir daí Deus vai tirar o povo da escravidão, assim como Deus honrou Davi, que se posicionou diante do gigante. Deus honra a nossa vida, a nossa história. Hoje eu quero falar sobre distração. Distração. O que é uma distração? A distração, é algo que nos tira a atenção. Distração é algo que tira a tua atenção. Distração é uma separação. É uma separação do foco da tua vista, né, do alvo ou do objetivo que você está buscando. Então você está olhando fixamente, assim como eu estou olhando para a câmera aqui, estou focado no devocional, naquilo que Deus tem para nós nesse dia. Então estou focado. De repente, alguma coisa acontece e a mesma pessoa que estava focada, e de repente ela se distrai. Ela separa e distancia o olhar daquilo que ela estava focada. E aqui que mora o problema, porque eu estou falando com vocês, estou olhando para o outro lado, e eu estou totalmente distraído, não sei quem está entrando, não sei quem está comentando, porque eu não estou focado naquilo que era para estar focado. Isso é uma distração. Distração é tudo aquilo que tira você do foco e do alvo que Deus tem para a tua vida. E nós estamos extremamente sujeitos a nos distrairmos em meio à caminhada. Nós estamos extremamente sujeitos a nos distrairmos em meio à busca daquilo que Deus tem para nós. É extremamente perigoso a distração na vida daquele que está buscando os propósitos de Deus na sua vida. É extremamente perigoso, vou repetir, extremamente perigoso a distração na vida daquele que está buscando os propósitos de Deus para a vida dele. Então, toda vez que você estiver focado em algo, pode ter certeza que o inimigo ele vai tentar te distrair de alguma forma, que o inimigo vai tentar te distrair de alguma maneira, simplesmente para que você perca o olhar, perca o foco daquilo que Deus tem para você. Toda vez que você estiver determinado a buscar algo, o inimigo vai colocar distrações em sua vida para que você perca o foco daquilo que Deus tem para você. A leitura bíblica de hoje está em Gênesis, capítulo 37, e o verso de número 5. Para os bons de Bíblia, já sabe de quem que eu vou falar, né? Ou pelo menos citar sobre este fato da distração. Eu quero falar hoje sobre alguém que ousou sonhar, mesmo não sendo o mais capacitado, ou mesmo não sendo aquele que era o principal herdeiro, né, do legado da sua família, aquele que não era o principal nome dentro da sua família, até Deus revelar a ele o propósito de vida dele. Até Deus revelar a ele o que Deus queria que ele fizesse e o que iria acontecer. Quero falar hoje sobre um dos maiores sonhadores da história. Eu quero falar hoje sobre alguém que ousou se posicionar diante da sua família, ousou se posicionar diante dos seus amigos, ousou se posicionar diante do seu pai, ousou se posicionar mesmo sabendo que seria extremamente perigoso para ele. Ele iria arcar com as consequências, porém ele seria fortalecido, protegido por Deus,
para que os sonhos de Deus e o propósito de Deus na vida dele se cumprisse. Eu quero falar hoje de José. Estamos falando hoje sobre distração. Devocional, 14º dia de propósito. Eu quero falar hoje, eu estou falando sobre distração. Então, distração é tudo aquilo que vai separar você. Distração é tudo aquilo que vai causar uma desatenção, né, na tua vida. É tudo aquilo que vai tirar a tua atenção daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para a sua história, né? Então, eu citei aqui o texto de Gênesis, capítulo 37, e eu vou ler já, porque eu quero ser bem sucinto naquilo que Deus colocou no meu coração. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam o meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por sonhos e por palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando você entende o propósito de Deus, você não tem medo de sonhar. Quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, você não tem medo de sonhar. Quando você entende o que Deus tem para você, você não tem medo de pensar diferente. Vou usar uma expressão aqui mais empresarial, né? Pensar grande, né? Enxergar o que ninguém está enxergando. Você não tem medo do desafio que você está para enfrentar. No texto que nós lemos, então nós estamos falando sobre José. José, ele vem então para marcar uma história. Você lembra de José com muita facilidade, simplesmente porque o propósito de Deus que foi revelado na vida dele, simplesmente vai marcar a sua história, da sua família e da nação de Israel. Eu quero falar nessa manhã, nesse devocional, para você que está assistindo aqui. Eu quero dizer uma coisa muito forte para você. Se você entender o propósito da tua vida e não ficar distraído com as distrações que o inimigo coloca na tua vida, mas que se você manter o foco, né, em Cristo e no propósito que Deus tem para a tua vida, você vai marcar a tua geração, você vai marcar a história da tua família, você vai direcionar as pessoas que estão ao teu redor a grandes conquistas, e a tua história será contada por gerações, porque simplesmente alguém ou você entendeu o propósito, pagou o preço pelo propósito e manteve o foco no propósito de Deus para a tua vida, e você estará deixando um grande legado. Você estará cumprindo o que Deus sonhou para você. E isso é muito forte. Entenda o propósito, viva o propósito e não perca tempo com as distrações da vida. Então José tem um sonho e as distrações começam dentro da sua casa. A primeira distração é a falta de credibilidade da sua própria família e dos seus irmãos. O pai, como é alguém que é herdeiro de uma promessa, de uma herança, já se empolga. Ele fica olhando e fala: meu Deus. Imagine, né, o pai olhando para o filho todo empolgado, e o pai entendendo que existe uma promessa, existe uma linhagem de promessa, existe uma herança de uma promessa, e essa herança dessa promessa está vindo sobre o seu filho mais novo. Essa herança está vindo sobre o teu filho, né, que não era na linhagem, né, hereditária, não era ele o herdeiro, né? Então, quando Jacó, né, ele vai
ou melhor, quando Jacó ele ouve isso, o coração já se aquece. Porque alguém que recebeu a herança, né, alguém que foi herdeiro dessa herança, né, deste sonho ou de um propósito, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele vai entender que essa herança, Abraão, Isaac e Jacó, né, vai estar sobre ele, Deus vai fazer. Quem está no propósito, quando houve uma revelação dessa, quando vê uma revelação dessa ou sente algo desse porte que José teve, já vai começar a falar assim, meu Deus, como isso pode acontecer? Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Se Deus te deu uma revelação, um propósito na tua vida e parece absurdo, a primeira pessoa, eu já falei sobre isso nos devocionais aí, a primeira pessoa que tem que crer é você. Por quê? Porque Deus vai mostrar para alguém e esse alguém tem que acreditar. Porque normalmente as pessoas ao seu redor não vai crer naquilo que Deus está te mostrando porque não faz sentido para elas. Faz sentido para você que está vendo, faz sentido para você que está crendo, faz sentido para você. Mas as pessoas que estão ao redor nem sempre vão estar conectadas no teu propósito ou naquilo que Deus tem para a tua vida. Tá? Então, nosso devocional hoje falando sobre o sonho de José e o nosso tema é distração. Então, toda vez que você estiver focado num propósito, toda vez que você estiver dentro daquilo que Deus está sonhando para você, tome cuidado com as distrações. Tem pessoas que não vai te encorajar, né? Dentro da tua própria família, vai ter gente que não vai acreditar naquilo que Deus está sonhando para você. Né? Cuidado com as distrações no seu ciclo de amizade, porque pode ser que alguém não creia naquilo que Deus tem para você. Cuidado com as palavras que você está ouvindo, que você está recebendo. E nós se empolgamos, né? Nós se empolgamos, nós falamos, nossa, eu quero fazer isso, vou fazer isso, fazer aquilo. Aí a pessoa olha para você e fala assim, ah, sim. E aí a pessoa já começa a falar assim, mas isso aí é muito difícil, né? Então, pode acontecer de você falar os teus sonhos, teus projetos para alguém, e esse alguém não comprar a tua ideia e tentar te desanimar, né? Então, tem dois problemas aí. Primeiro que quando nós contamos o nosso sonho, nossos projetos, dá uma sensação de realização. Parece que já realizamos, estamos contando aquela empolgação, e aí nós descarregamos energia em falar o que Deus tem para nós, ou o que Deus sonhou para nós, ou o propósito da nossa vida, e nós deixamos de realizar realmente aquilo, porque o fato de estar contando parece que já estamos realizando, ou já conquistamos aquilo, né? Então nós temos que tomar cuidado. Eu tenho uma meia dúzia aí, ou menos de pessoas que eu sento para conversar algum projeto, alguma coisa. Mas são pessoas que eu sei e eu entendo que vai sonhar comigo, vai ou pelo menos interceder por aquilo que Deus tem para a minha vida. Então o primeiro perigo de quando Deus te mostra algo, né, é essa sensação já de realização. Você não realizou, você está conquistando, você está no caminho, porém você fala para um, fala para outro, né? E isso vai trazendo uma sensação em você de realização, mas você ainda não realizou. Mas o fato de estar falando com tanta alegria, com tanto entusiasmo, parece que você está realizando. O teu inconsciente recebe a seguinte codificação: ele está feliz porque conquistou, porque realizou, mas você ainda não realizou. Você está no caminho, você está elaborando o projeto ainda. Isso é um problema, que normalmente, conforme você vai ouvindo as palavras ao teu redor, você vai desanimando. Conforme você vai vendo o ambiente, você vai desanimando. Conforme você vai vendo as dificuldades, você vai desanimando. Então, tudo aquilo que você falou, você descarregou energia, recebeu energias contrárias, e isso vai pesando na balança. Você estava aqui para realizar, você começou a contar, as pessoas não acreditando, e aí o ambiente, né, não é propício, de repente o gráfico vira, e você está lá embaixo com o seu projeto, e a negatividade está lá em cima, e você já não consegue mais enxergar do outro lado, e você desiste dos projetos de Deus. Eu quero falar para você nessa manhã, assim como José sonhou, passou por tudo que passou, Deus quer realizar os sonhos, os propósitos dele na tua vida, né? E Deus só quer que você tome cuidado com as distrações, né? Não se distraia, não perca a atenção, não perca o foco, mantenha a visão, porque se Deus te mostrou, vai acontecer. Se Deus falou com você, Deus vai cumprir. Se Deus te colocou num projeto, num propósito, Deus vai honrar o teu propósito, né? Queira alguém ou não queira, né? Deus vai honrar, porque Deus quer ver os seus filhos na terra, usufruindo do melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é o que Deus tem para nós. Amém?
Vamos então para a parte final aqui. Então José sonhou, José compartilhou o sonho, foi extremamente perseguido. A história é conhecida, não vou entrar no mérito, porque senão fica muito extenso o vídeo. A história é conhecida, e aí José vai ser vendido como escravo, e nesse processo ser vendido como escravo, até chegar aonde Deus sonhou para ele, o propósito dele que era estar sendo um dos líderes, né, da história do Egito. Até fazer toda essa curva, José teve inúmeras distrações na sua vida. Começou dentro de sua casa, pela rejeição dos seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos. Depois, ele vai ser vendido, e aí as distrações foram inúmeras, né? Distrações ou tentativa de distrações, né? Foram inúmeras. Falta de crença, falta de credibilidade, falta de amizade, amigos verdadeiros, amigos que realmente abraçassem e estavam com ele, né? E aí teve inúmeras tentações, né? Provocações e tentações espirituais, carnais, até ele chegar aonde Deus queria que ele estivesse. E quem colocou José para governar foi uma ação sobrenatural. E é isso que eu venho falando nesses devocionais. E eu quero falar para você nesta manhã. Não se distraia, não perca o foco, não separe o teu olhar daquilo que Deus tem para a tua vida, né? E se tem algo que pode realizar o impossível na tua história e colocar você aonde Deus quer, são a sua fé, a sua convicção, né? Aqueles que intercedem por você. E o sobrenatural de Deus é a garantia de alcançarmos grandes coisas. Quando estamos focados em mudar a nossa realidade, temos que tomar cuidado com as distrações que nos cercam. Vão tentar tirar a credibilidade de você, vão tentar te distrair, né? Tirando você do propósito, vão tentar impedir de você crescer, de você sonhar ainda mais, e vão tentar te desanimar de todos os jeitos. Vão tentar tirar a tua visão, o teu foco e o teu olhar daquilo que realmente vale a pena. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de coisas grandes. Não se distraia, não perca a atenção. Eu não sei se qual é a distração que te causa pavor, ou que tem te distraído, ou tem tirado você do foco do propósito. Mas eu sei que Deus é um Deus de revelação, é um Deus de coisas grandes. E esse Deus já está movendo os céus em favor de alguém aí. Nosso tema de hoje, distração. O que é a distração? Distração é tudo aquilo que tira o foco, que tira você do foco, do alvo, da conquista que Deus tem para a tua vida. Cuidado com as distrações. Mantenha o foco em Deus, no Espírito Santo, e o sobrenatural de Deus vai te colocar onde Deus quer. Como eu disse no início da live, Deus, Ele não nos coloca em lugares para encher espaço ou para sentar em cadeia vazia. Deus simplesmente nos coloca em lugares para que nós possamos fazer a diferença e que onde nós estivermos, cumpra o propósito dEle em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Hoje, Deus quer mover um sobrenatural sobre a tua vida. Sonhe, ouse sonhar. Não perca o foco naquilo que Deus tem. Não perca o foco do sonho que Deus sonhou e do propósito que Deus tem para a tua vida. Porque este mês ainda, Deus fará grandes coisas acontecer. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero dizer para você também, se você tiver algum pedido de oração, você pode mandar aí. Se você tiver a coragem ou ousadia de compartilhar com alguém essa palavra, então compartilhe, envia para alguém. Se você tiver YouTube, segue, vai lá no YouTube, se inscreve, tem um botão de se inscrever, se inscreve no YouTube, porque eu tenho mais alguns desafios que Deus colocou no meu coração, e nós vamos estar no YouTube com esse desafio. No Instagram também, Ronaldo Faustino Oficial,
Só pesquisar. Deus abençoe você que se conectou comigo aí, tá? Deus abençoe você que está conectado, você que está assistindo. Nós vamos orar, crendo no agir sobrenatural de Deus. Amém? Deus, nós te damos graça, nós te louvamos por essa manhã. Estamos hoje no 14º dia do nosso devocional. Deus, hoje falamos sobre distração, falamos sobre sonhos, ó Deus, e conquistas, ó Pai, e o propósito revelado. Senhor, eu creio, ó Deus, no sobrenatural. Eu creio que o Senhor é o Deus que revela o propósito. Eu creio, ó Deus, que o teu sobrenatural é a garantia de conquistarmos. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus que nos protege contra as distrações que estão ao nosso redor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor quebra toda inveja, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, que o Senhor quebre, que o Senhor destrua e que a conquista venha na vida dos teus filhos, ó Deus. Eu sei que o tempo de provação é um tempo programado e determinado, e eu creio, Senhor, que o tempo de vitória chegou e nós estamos profetizando que 2021 será um ano excepcional para aquele que crê. Protege teus filhos, nos proteja, nos cubra com teu sangue, e que o teu Espírito Santo abençoe o nosso dia grandemente e nos dê a paz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe de uma maneira extraordinária. Devocional, dia 14 do propósito. Distração. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que está te distraindo. Não perca o foco do alvo, do propósito, daquilo que Deus sonhou para você. Deus é um Deus de grandes coisas. Deus é um Deus do extraordinário, né? Porque o normal nós fazemos, o sobrenatural é Ele que faz. Então, esse Deus que faz o extraordinário é o Deus que está direcionando a tua vida, a tua história, e te levará à realização dos teus sonhos e das conquistas. O sonho que você sonhou para você, para a tua casa, vai acontecer. E aquilo que você não sabe como vai acontecer, Deus é um Deus de vitória. E Deus vai dar um jeito de fazer acontecer. Como eu disse, o natural nós fazemos. Né? Quando Deus falou para mim que ia me colocar em lugares que eu jamais imaginei, e eu peguei a palavra, guardei para mim. Houve inúmeras distrações, inúmeras. Para terminar, isso aqui rapidinho. Houve inúmeras distrações, né? Você não tem dinheiro, você vem de uma família pobre, você vem de situações críticas, né? Financeiramente falando, mas a promessa que Deus me deu e a visão que Deus me deu foi pisar numa universidade. 3 meses depois que Deus me deu essa palavra, né? Eu estava entrando em um dos maiores centros de educação do Paraná para estudar e fazer um curso universitário. Ou seja, quando Deus me deu a palavra, eu guardei a palavra. Não sabia como, porque o como não é com nós. Deixa eu explicar isso aqui para você e eu encerro. Cuidado com as distrações, porque as distrações tiram você do propósito. Aí vocês perguntam, mas como isso vai acontecer na minha vida? Como isso vai acontecer na minha história? Você só tem que ter em mente o que você quer que aconteça. Você só tem que ter em mente o que você quer que aconteça, o que é que você está buscando, né? E o porquê. Então, o que e o porquê é nós que definimos. O que eu quero, ou o que no caso Deus tinha colocado na minha vida, o propósito dele para mim era estar dentro de uma universidade ou uma capacitação que Deus ia colocar por permissão dele. Então, isso era o quê? E o porquê? Porque eu queria fazer algo melhor para Deus. Eu queria me preparar para Deus e para a vida. Então, isso é o que e o porquê. Agora, o como eu não sabia. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição, eu não tinha carro, eu não tinha nem carteira de motorista para poder deslocar até a universidade. Mas, como eu disse, eu sabia o que eu queria e o porquê eu queria. Agora, o como isso ia acontecer, aí foi com Deus. E Deus tratou de direcionar todas as coisas. Então, quero dizer para você, para fechar, se Deus te deu um sonho, parece absurdo, quem tem que crer é você, quem tem que buscar é você. E mesmo que alguém não acredite, mesmo que as distrações venham, mantenha o foco, porque Deus vai te fazer chegar lá. O que eu quero, ou o que Deus te mostrou, o que Deus te revelou, o porquê que você quer isso, porque se não tiver um propósito também não adianta, né? Então, o porquê que você quer isso. E aí, por último, como? Aí o como se deixa um ponto de interrogação lá, tá? Porque o como é com Deus.
o como é com ele. Como vai acontecer, aí é Deus que vai direcionar. Amém? Fica aí a dica. Né? Que Deus abençoe teu dia. Deus te abençoe. Você que entrou, você se conectou aí. Deus abençoe grandemente. Marlene Santos, eu creio na minha vitória nessa manhã. Amém, Mar. Deus abençoe. Tá? Coloca o propósito e não duvide do propósito de Deus na tua vida. A revelação de Deus para você, no teu coração, né? Mantenha firme o foco, que Deus vai te fazer vencer. Deus vai gerar uma grande vitória, com resultados extraordinários. Amém? Paz do Senhor. Com o Marcelo ali. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, Marcelo. Palavra maravilhosa. Amém. Deus abençoe grandemente, meu amigo, meu irmão. Maravilha. Meus irmãos, é isso aí. Vamos prosseguindo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre e que o Espírito Santo esteja com você. Grande abraço. Até amanhã.